a sua participação. É o ouvinte em primeiro lugar, com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez com a nossa participação na programação da Nova Difusora. Obrigado, Baltazar, você comandou o programa até agora. A gente está correndo atrás aí de documentação para a implantação da FM. Mas está indo bem, né, Rossi? Graças a Deus. Você tem previsão? Deus é maior, Deus é bom. O problema não é a minha previsão, o problema é entender o governo, né? Mas o seu feeling, você imagina... Eu imagino que até o final do ano esteja... Esse ano? Não, este ano. Mas eu queria lembrar que a FM foi prometida em março do ano passado. Depois, por problemas outros, né, de política e impeachment, não sei mais o quê, eles jogaram para março deste ano. Agora estão jogando para setembro. Então, eu suponho que até o final do ano esteja tudo resolvido. E a implantação, eu já vou, pela fé, eu vou começar a implantar com a construção da torre, uma torre alta, né, mais de 100 metros. Já sabe onde vai ser? Deve ser onde estão as torres hoje da rádio, né? Lá no Jaguaribe. A diferença entre o ponto mais alto é mínima. Então, enfim... Vamos correr atrás, né? E boa confiando notícia. No Senhor, porque Ele é maior e Ele está sempre à frente, né? Bom, nós estamos aqui com o nosso programa Mesa Redonda, que é um programa tradicional aqui da rádio. A rádio está há 35 anos no ar e a Mesa Redonda está pertinho disso, né? E hoje estamos tendo o prazer de receber duas pessoas que a gente quer muito bem, o vereador Ricardo Silva. Ele é vereador da Câmara Municipal de Osasco, eleito pelo PRB e está no seu primeiro mandato. Ele já esteve outro dia aqui visitando a rádio, é uma pessoa muito articulada, muito inteligente, uma pessoa muito correta, né? Íntegra, tem uma formação cristã e isso por si só fala mais alto. Vereador Ricardo Silva, tudo bem, querido? Tudo bem, Francisco Rossi. Quero agradecer a oportunidade e a honra de estar hoje aqui participando do seu programa. Quero cumprimentar todos os ouvintes que acompanham essa programação. Antes, quero parabenizá-lo também por essa mudança da AM para FM, que só ganha a nossa cidade. Essa rádio que há anos vem trazendo os assuntos que são concernentes da nossa cidade e também de algumas das cidades vizinhas, mas em especial da nossa cidade. E traz com muito competência, com muito carinho e o amor desse seu trabalho, que é de se dedicar todo esse tempo. Nosso amigo aqui também, Baltazar, boa tarde, que faz esse programa com muito carinho. E as pessoas que estão acompanhando agora e que já acompanham há anos, elas sabem de que maneira essa rádio tem a importância, que entra na casa dela, como ela e seus familiares ouvem, e os munícipes da cidade que são coroados com essa apresentação dos programas durante o dia. Quero cumprimentar também aqui, boa tarde, aproveitar o Hermes, né, os amigos convidados e os técnicos amigos aí que também cooperam para o bom andamento desse programa. Agora, Ricardo, fala pra gente como é que está sendo essa experiência, você teve quantos votos e como está sendo essa experiência de primeiro mandato na Câmara Municipal, que passou aí por um terremoto, ainda está, né, com uma presença forte, né, do Ministério Público. Verdade. Como é que está sendo essa experiência? Então, para nós é uma honra, né, estar representando o povo osasquense. Fomos eleitos pelo primeiro mandato com 4.778 votos. 4.778? Né? Pelo PRB, voto, o Partido Republicano Brasileiro. Diga-se de passagem, partido que vem crescendo, né, grandiosamente entre os grandes, né, tomando aí o seu espaço, mostrando que o nosso trabalho, a intenção da política que é feita por nós, não é um interesse político, é um interesse pelo povo mesmo, pelas pessoas. Né? E esse praticamente tem sido o meu papel. E até o presente momento tem sido muito difícil, né, o trabalho aqui na nossa cidade, politicamente falando. Por quê? Porque pegamos um cenário aí bem conturbado.
né, onde existem ações da Justiça, através do Ministério Público, existe as adversidades em questão do pensamento entre os pares, né, nós, vereadores, todos, é claro, lutamos para um único pensamento que é para o bem da nossa cidade, mas no presente momento existe ainda muita dificuldade, né? Estamos aí praticamente quatro meses de trabalho, então as coisas estão começando a amadurecer, né, no sentido, na direção que a Câmara procura, através do seu presidente, estar trabalhando pela cidade. Mas é um momento muito difícil, confesso, muito difícil. Nós temos aí algumas questões para ser resolvidas, né, além das solicitações do Ministério Público, mas a gente está sendo forte, porque qualquer pessoa que não tivesse determinação de lutar pelo povo ficaria frustrado, né, até esse presente momento, em saber como é a política em si e como a situação que hoje ela está, que é aí até o presente momento, nível nacional, eu posso falar isso num certo descrédito. Bom, daqui a pouquinho, vereador, nós vamos estar discutindo um tema relacionado com a Câmara Municipal de Osasco, e aí eu vou te chamar de você porque você é muito jovem. Fica à vontade. Aí você vai poder falar um pouquinho mais sobre um tema que foi abordado no dia de ontem, e atenção às pessoas que nos ouvem lá na Câmara, nós sabemos que temos bons ouvintes lá na Câmara e na Prefeitura, né? Tem muita gente ouvindo o nosso programa, e até meio escondidinho. Verdade. Bom, eu estou tendo o prazer também de rever um querido ator, também diretor teatral, do Hermes Carpes. Ele esteve engajado na campanha do Rogério Lins e foi aí que nós o conhecemos. Ele já se apresentou aqui em Osasco com um espetáculo muito engraçado, Não Sou Gordo, São Seus Olhos. Ele se apresentou numa casa, acho que é Grande Otelo, um espaço Grande Otelo, ali perto da Prefeitura, e agora parece que vai se apresentar no teatro, né? Fala um pouquinho aí pra gente, Hermes. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, Rossi. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Baltazar. É uma honra estar assim nessa mesa aqui, que eu estou tendo uma aula de Osasco agora aqui. E uma boa tarde a todos que estão ouvindo. Bom, é uma honra muito grande voltar com esse espetáculo. Eu tive a honra de que o Rossi assistiu na noite de estreia do espetáculo. Muito engraçado. Entendeu? Só que agora a gente está no Municipal, no Glória Giglio, e é um espetáculo que eu tenho muito orgulho de fazer, que ele fala sobre autoestima. E hoje em dia as pessoas querem tanto criticar, falar mal, e é uma peça que fala só sobre coisas boas, coisas do bem, assim, né? Que mostra que você pode ser novo, velho, baixo, gordo, alto. Só você se aceitar que você ganha superpoderes. Eu tenho o maior orgulho de falar sobre isso. Agora, daquele espetáculo que você apresentou já tem quantos meses? Uns 7 meses, 6, 7 meses? Acho que foi em novembro que nós fizemos. Uhum. Então, de lá para cá, você está mais ou menos gordo? Estou menos gordo. Eu tô achando você mais elegante. Um pouquinho. Tá fazendo regime ou não? Não é que nada. Eu diminui o quindim só. Quem for assistir vai entender o que eu tô falando. Tá bom, não, mas realmente, você já foi magro, né? Já fui. Como eu falo na peça, já fui há 50 quilos atrás, direto do túnel do tempo. Não, o que acontece? Eu sou gaúcho, mas eu morei 20 anos no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele é aquele padrão de modelinho bonitinho, todo saradinho, que tem milhões assim em série lá. A gente classifica como a seção de bonecas Barbie, é tudo igual. E de repente eu fui pai muito cedo, fui pai aos 17 anos, e teve uma época que eu parei de fazer teatro para cuidar dela. E nesse meio tempo, quando você não faz uma coisa que você gosta, você acaba tudo que você faz não é a mesma coisa, né? Você não tem o mesmo prazer. E eu fui engordando. Eu devo ter engordado uns 50 quilos. Daí eu pensei, acabou a minha carreira, agora tô gordo, tô velho, acabou, não vou fazer mais nada. Até que um amigo doido escreveu um monólogo pra mim, falando que foi esse, Eu Não Sou Gordo, São Seus Olhos. Falou, faz que você precisa contar a sua história. Eu comecei a adaptar as coisas e foi muito, muito legal. Daí eu vi que eu estava errado, que eu fazia bullying comigo mesmo. Entendeu? Que daí eu achei que quanto mais eu mostrasse... Auto-bullying. Eu fazia o auto-bullying, que eu estava errado. Então quando a gente se aceita, a coisa é muito melhor. Hoje em dia eu faço muitos trabalhos por estar
acima do peso. Por exemplo, eu fiz clipe com a Anitta, entendeu? Por estar gordinho, fiz 2 novelas na Rede Globo, sou garoto propaganda de uma rede grande nacional de supermercados, não vale a pena falar agora. Não, pode falar se quiser, pode falar. Garoto Carrefour, entendeu? Então, porque são as pessoas normais, não são as pessoas reais. Aquele padrão de beleza do magro, sarado demais, não é a nossa grande maioria aqui no Brasil. E eu já estive com esse espetáculo por 6 estados. E tudo que é lugar é uma mesma realidade. Por exemplo, eu tenho uma filha de 23 anos. Quem conhece, você conhece, sabe. É linda. Só que ela se acha gorda. E ela é magra. Entendeu? Eu tento botar isso para ela, para as pessoas cuidarem. Perigo, hein? É um perigo. Então aquela alimentação, hoje eu vou comer só um alface. Desculpa, mas ninguém é feliz comendo um alface. Então, nada como, de vez em quando, um bom quindim, assim, para adoçar a vida, muito bom, muito bom. Com certeza. E é sobre isso que a peça fala. Fala sobre autoestima, diversão, se aceitar, tem muita dança. E é isso que a gente precisa, né? Pois é. Hermes, quando você entrou aqui, você veio acompanhado aqui pelo Ronaldo Spedaletti. Isso. Quase que eu perguntei pro Ronaldo, você é o irmão mais novo do Ronaldo? Está aqui com visual novo. Dá um boa tarde aqui para os nossos ouvintes, Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Baltazar, boa tarde Ricardo. É que agora eu fui pro lado dos bonitos. Eu sempre fui muito bonito, agora eu resolvi investir um pouco mais no bonito. Agora eu tô lindo agora. É que, Rossi, ele assistiu muito a minha peça sobre autoestima, entendeu? Ele falou, não quero. Funcionou, tá dando certo. Olha. Entendeu? Por isso que eu tô trazendo ele pra tudo que é lugar, que é a mostra viva, que a minha peça faz bem. E tá aqui também o Flávio, né? Que acompanhou. Esse eu não consegui convencer ele ainda a ficar bem ainda não. Vocês são parentes ou não? Cri, cri, cri. Gente, é incrível. É que o Flávio Todd é um irmão de alma, a gente passa... É que a gente convive tanto, que a gente tá ficando igual. Você sabe que quando você tiver algum probleminha de agenda, manda o Flávio no seu lugar aí que cola, viu? Olha, não aconselho não, tá? Não aconselho. Aí não funciona. Não funciona. Aliás, é muito engraçado, a gente veio de uma temporada agora do Bibi Ferreira, né? 2 temporadas lá, e o Flávio abria a peça como Hermes Carpes. Era muito engraçado. Era muito engraçado porque são, apesar de fisicamente muito parecidos, o gênio, a energia é outra, assim, é o oposto. Mas não, ele que apresenta, né? Ele que abre, ele que abre. Agora aqui não, aqui nessa apresentação de Osasco vai ter uma cena especial de abertura, uma sketch nova, com o Ronaldo Spedaletti, né? Com o seu novo visual, né? Um novo ator, com o Flávio Toda e o Paulinho Ramos também, que é um ator muito conhecido. Eu quero dar um testemunho aqui, você remoçou pelo menos aí uns 4, 5 meses, viu? Bora. Não, mas olha, deu uma remoçada impressionante. Agora é uma coisa. Ô Baltazar, palavra. Eu achei que era um irmão do Ronaldo mais jovem, né? Eu ia perguntar, e o Ronaldo, como é que tá? Não é o que acontece. Sou eu mesmo. O único problema que teve agora com esse novo visual dele, que normalmente a gente brinca, né, que ele é nosso chofer, que eu nunca andei de ônibus ainda aqui em Osasco, ele sempre pega a gente em casa. E ele era sempre o primeiro a chegar. Agora ele é o último. Tem que arrumar o cabelo. Agora são 2 horas na frente do espelho arrumando o cabelo. Rapaz, mas que coisa, viu? Como funciona isso, hein? Bom, vamos ao primeiro tema de hoje, que diz respeito à Igreja Câmara de Osasco. Né? A Câmara de Osasco, Rossi, adia a votação de projeto que corta metade dos comissionados. O tema foi extraído do Jornal Diário da Região, desta quarta-feira, 3 de maio. Uma reviravolta impediu a segunda votação do projeto de resolução que reduz de 16 para 8 o número de assessores comissionados por gabinete dos vereadores da Câmara de Osasco. Aprovada em primeira votação, no último dia 18, a matéria entrou em pauta de votação da sessão ordinária desta terça-feira, após superado o período exigido de 10 dias entre a primeira e a segunda votação. Mas a insatisfação de alguns parlamentares que querem aumentar para 10 o número de comissionados adiou a votação.
Avaliado quase que em segredo em primeira votação, o projeto que reduz o número de assessores comissionados segue dividindo a Câmara. A pressa inicial para a segunda avaliação, alguns vereadores cogitaram votar o projeto no último sábado 29, em meio ao feriado prolongado de 1º de maio. Deu lugar às críticas de parlamentares que não concordam com a redução dos cargos pela metade. O presidente da Câmara, o vereador Lindoso, PSDB, fez um desabafo que deixou evidente o clima tenso existente na casa. O tucano usou uma passagem bíblica que aponta 7 coisas que Deus detesta, entre elas. Eu estou vendo aqui o meu língua, Anselmo, né? Língua mentirosa, Fez um desabafo, o presidente da Câmara, o vereador Lindoso, fez um desabafo que deixou evidente o clima tenso existente na casa. O tucano usou uma passagem bíblica que aponta 7 coisas que Deus detesta. Entre elas, língua mentirosa, coração que maquina planos malvados, testemunha falsa, que prefere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. A reportagem do Diário da Região apurou que o projeto criou um clima de rivalidade entre comissionados e efetivos e até mesmo entre comissionados de alguns gabinetes que brigam entre si pelas 8 vagas que, a princípio, seriam oficializadas. Até por isso, os parlamentares desfavoráveis à redução pela metade lutarão até os 45 minutos do segundo tempo para tentar rever o número de estipulado. Há quem defenda o número de 12, mas ficariam satisfeitos. O mínimo, há quem defenda o mínimo de 12. Há quem defenda o mínimo de 12 para ficar... mas ficariam satisfeitos com a elevação de 8 para 10. A votação ficará para a próxima quinta-feira, 4, quando será realizada mais uma sessão ordinária. Se, de um lado, alguns parlamentares defendem a elevação de comissionados em relação ao projeto original, outros batem o pé em 8 por gabinete. O temor é que, diante da demora em votar o projeto, o Ministério Público ingresse com uma ação direta de inconstitucionalidade, reduzindo o número de assessores comissionados para apenas 1, ou até que peça a extinção de todos os comissionados. Senhor Francisco Rossi, que parto difícil esse aí. Parto difícil. Nossa. Agora, por que o Baltazar está lendo a matéria? O meu óculos estava meio embaçado, agora tá bonitinho. Mas está aí, eu vou começar ouvindo o vereador Ricardo Silva, que está no meio do tiroteio lá. Como é que está essa situação? Pois é, bem que um tiroteio mesmo, mas assim, as coisas estão andando para se acertar, né, através da lei, para poder a gente, de fato, aí, concluir com o número de 8. É claro que os vereadores, eu posso falar por mim também, não queremos que chegasse a 8. Mas eu vou dizer agora pelo que a gente vê o cenário. O cenário qual é? O cenário que nós não temos aí amparo na lei, cuja questão do número de cargos, né? E coisas que o Ministério Público pontuou na investigação e que hoje, no presente momento, nos deixam, de fato, aí meio que sem condições de, juridicamente, né, comprovar a necessidade de cargos, como mesmo o promotor veio pontuando. Mas a verdade é que existe sim um trabalho, e também um trabalho desgastante, porque são 21 pessoas pensando, e nós temos que chegar numa conclusão. E a conclusão que nós estamos lutando para chegar é que seja a 8, a pedido do promotor público da cidade. Mas nós queremos ver em que maneira, se há possibilidade de nós chegamos a uma conclusão onde esse número seja maior do que 8. Até mesmo porque a gente, pelo menos aí eu vou falar também por mim, a questão das pessoas que nós nomeamos para trabalhar. São pais de famílias, pessoas que têm a sua família. Porque já estão nomeadas, as pessoas vão ter que ser demitidas, né? Exato. Elas já estão nomeadas, têm seus compromissos, né? E é como eu estou dizendo, fica difícil a gente falar, não dando talvez uma pretensão de descaso à ordem do promotor. Né? Não é essa a ideia. É justamente isso. Existem pessoas que já estão trabalhando, estamos chegando agora também, né, com uma nova legislatura, né, dentro das acusações do que ocorreu no passado, nós não estamos enquadrados nisso. Né? Temos um outro meio de fazer política, de pensar, de trabalhar, e queremos chegar num comum acordo.
né? Só que está difícil como acordo, mas estamos trabalhando para isso. E, de fato, né, essa expectativa da redução dos cargos, que seja votado, que seja tudo concluído de maneira correta, como deva acontecer, gera um desgaste, sim, de muita discussão. Essa discussão, já estamos, eu que o diga, né, uma discussão muito desgastante, por sinal, um mês conversando sobre isso. Por quê? Porque nós pensamos justamente nessas pessoas que estão hoje trabalhando, que têm seu aluguel, que tem sua compra do mês, que tem sua água, sua luz, tem filhos que estudam, colégio que é gasto com criança, quando não, a questão também do médico, né? As pessoas pagam, né? Uns talvez não tenham condições de pagar, porque também o salário dos servidores hoje não está dando condições de bancar todo esse orçamento. Mas é difícil, é um momento muito difícil para mim, é difícil até de falar, mas essa é a realidade. Estamos lutando sim para chegar numa conclusão e é um desgaste como qualquer outro discurso, porque nós aí, infelizmente, assim eu vejo, nós não temos uma lei que nos ampare, não temos ainda um escritório de advogado para nos amparar também dentro dessa questão, né? Porque a gente respeita a lei e a gente quer andar de acordo com a lei. Tá certo. Bom, pela sua resposta dá para perceber que era complicado o negócio lá. O parto tá difícil, não, viu? É parto difícil, viu? Mas a emenda já está pronta, o projeto já está pronto. Ontem mesmo conversamos só para fazer alguns ajustes para que na quinta-feira, como a matéria que ela diz, né, a possibilidade de a gente estar votando já para poder. Agora, e essa resolver. proposta que está para ser votada, afinal, fica 8, ou 10, ou 12, como é que fica? Então, a princípio, a conversa entre todos os pares é que a gente chegue a 8 mesmo. 8 mesmo. Bom, alguns, como... porque o promotor tinha assim, sugerido uma e o restante através de concurso público. Mas, aqui entre nós, né, a gente entende a intenção do promotor, porque ele colocou o dedo na ferida, porque, entre outros temas lá na Câmara, tinha a história do tal do mensalinho lá dentro, né? Então, ele acabou dando uma chacoalhada geral. Lá, né? Geral, né? E sugeriu pouco. É um inviável. Cargo em comissão é muito pouco. Por quê? Porque os vereadores... Deixa eu concluir. Não, eu não falei os nada. vereadores... Eu não falei nada. Você já ia cortar. Eu porque o Baltazar tem que... Dá o parecer dele o também. Baltazar dá o parecer. Aguarda um pouquinho, Baltazar. Por favor. Eu não falei nada, Rossi. Então, o promotor andou muito bem quando realmente entrou na parada, o doutor Albano, né, e faz uma sugestão de um cargo em comissão. O vereador tem que trabalhar com pessoas de confiança. Na verdade, acho que eram 16 funcionários, são, né, atualmente 16. Na minha opinião, é muita coisa. Agora, porque a rigor não tem nem onde ficar dentro dos gabinetes, que são muito acanhados. E outra coisa, na minha opinião, muitos funcionários que foram indiciados como funcionários fantasmas, também houve um equívoco nessa história. Por quê? Porque pessoas que estavam trabalhando nos bairros. O vereador precisa mandar gente para os bairros para ver o que está acontecendo, atender as pessoas que estão com problemas, e muita gente acabou sendo enquadrada como funcionário fantasma e não era gente até que trabalhava muito. E isso acho que aconteceu com todos os vereadores. Houve a questão da prisão dos vereadores, foi um negócio traumatizante, né? Sim. E entre os vereadores estava também o prefeito eleito, né? O Rogério Lins, e foi algo assim que, sabe, estremeceu a cidade, abalou a comunidade, mas tem que pegar esse limão e tentar fazer uma limonada e achar um denominador comum. Eu acho que a Câmara Municipal, ela precisa ter uma assessoria nessa área jurídica
Porque a rigor, até o regimento interno da Câmara precisa ser mudado, né? Verdade. Até para definir exatamente o que cada um faz, como faz, o que é que pode e o que é que não pode. Isso não tem lá na Câmara, né, vereador? Verdade. Nós temos aí essa questão aí que é bem delicada, regimento interno, né? A gente não tem a definição. Enfim, ali ficou a deriva, né? Ao tempo que foi se passando, né? Essa questão tão importante, que é um regimento onde você consegue delimitar as coisas, né, de maneira ordenada. E saber o que cada um faz, né, velho? Exatamente, nós não temos isso. Então, diante dessa determinação, a gente fica, de fato, sem pé, sem chão, né? O que nós temos que chegar é conversar, tentar mostrar aí, por números, não sei qual é o entendimento da justiça, mas por números onde você tem hoje um município praticamente com 700 mil habitantes, né? Que está errado isso? Ô, Baltazar, eu acho que não está. Eu acho que não está. Rossi, Pelo número de eleitores, esse número está, na minha opinião, absolutamente próximo da realidade. Rossi, mas nós temos que incluir aí a população sazonal. Pois mas isso não pode entrar você tem como referência na pesquisa do IBGE, O Baltazar. número de eleitores, eu concordo com você. Mas, Rossi, nós sabemos que tem um pouco mais de 700 mil hoje. Tem? População, né? 730 mil, mas sabe muito que mais os do que eleitores isso. são menores mesmo. Porque muitos não votam, né? Tem crianças, coisas. O número de eleitores é menor. Então, dentro dessa proporção num todo, onde você tem a cidade, você tem uma cidade grande geograficamente, então para nós é necessário sim, né? As pessoas hoje, elas têm coisas de fato que o vereador não compete, mas as pessoas interpretam, e a gente está ali não para atendê-las, mas para dar uma nova orientação, falar, né, de que maneira que ela pode alcançar o seu direito, né, e a gente dá o suporte para as pessoas. O que fato hoje nas comunidades onde eu particularmente, a gente trabalha, sempre trabalhamos, até por virtude da igreja, as pessoas elas não têm informação. E a informação é algo que dá para ela uma direção correta, para ela que ela alcance o direito, seja sanado o problema dela, ela alcance o objetivo dela dentro daquela necessidade. Eu acho que isso que está acontecendo tem um efeito didático, porque a população às vezes acha que o vereador vai asfaltar a rua, sim, que o vereador vai inaugurar o posto de saúde. Não é nada disso, sabe? Tem que definir claramente e ensinar, quer dizer, educar a população acerca do que significa o prefeito, o que significa o vereador, o que significa o poder judiciário e por aí afora. Hermes, o que você acha de toda essa situação? Olha, o que eu acho? Na verdade, eu não estou na Câmara para saber quantos assessores o Ricardo precisa. Eu sei que a gente não trabalha sozinho. Eu, por exemplo, no meu espetáculo é um monólogo, então eu sozinho no cartaz. Mas tem uma equipe toda por trás. Eu não faço sozinho, eu não faço sem o sonoplasta, sem a luz, sem a produção, sem o público, entendeu? Então, eu não acho... É que muita gente gosta de opinar sem conhecer. Eu acho arriscado isso. A pessoa botar o dedo na ferida para apontar. Então, Ricardo, quantos você acha assim, que é necessário para você fazer um bom trabalho? Olha, para nós hoje, acho que 12 seria um número excelente, né? Haja vista, você fala embasado no quê, por exemplo? Hoje você tem Guarulhos que tem 15 assessores. Lá bate acima de 1 milhão de pessoas. Então nós já praticamente fizemos uma pesquisa para ter uma base, né? Não uma coisa porque eu quero. Não, porque de fato acho que o número 12 necessário, né? Seria para nós um número considerável. Seria o número ideal para poder ajudar nesse trabalho. A cidade é grande, a demanda é grande, como fiscalizar a cidade tão grande sozinho é impossível. E os assessores estão ali para nos assessorar nessa questão também. As pessoas, às vezes é uma denúncia, um pedido, é uma crítica, pede para que se vá ao posto, por exemplo, para averiguar que não existe, de repente, um médico ou coisa e tal. A gente indo, o assessor vai, então, e isso chove de pedidos, né? Todo dia tem pedidos. Ainda mais a gente que usa hoje a ferramenta do WhatsApp, então são muita gente que está ali pedindo uma ajuda. Baltazar. Olha, são duas óticas diferentes, né, vereador? Enquanto você demonstra, e aliás, essa demonstração sua é muito louvável, você está pensando nos seus pares que o ajudaram a buscar essa votação extraordinária no primeiro mandato de 4.778 votos, que convenhamos, a gente que está acompanhando a política há tantos anos, não é uma tarefa fácil, não.
É um esforço realmente hercúleo para você realizar isso. Então você está pensando, pô, eu tenho um chefe de família que se ele ficar privado desse cargo, imediatamente ele terá problemas de não poder pagar a conta disso, aquilo. Eu acho isso louvável, sabe? Como você, com certeza, isso se estende também aos seus colegas vereadores. Concomitantemente, você pega a promotoria, que está diante de um quadro e que viu que tinha um monte de irregularidades, né? E que, de repente, ele achou, não, vamos reduzir tudo isso, porque reduzindo, as irregularidades também serão reduzidas. Então fica com... É verdade, a gente não tem um padrão, um modelo definido para dizer, não, é isso. Mas é natural que o vereador, ele não trabalha na Câmara, ele vota, ele participa, ele debate. O trabalho dele, certamente, 80% é na vila, é na periferia, é buscando soluções para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho louvável isso. Mas também a colocação do Francisco Rossi é correta. Se você tem 16, que é a aspiração de todos, e tem uma do promotor, a mim me parece que 8 é um número, pelo menos, sensato, enquanto o Hermes também... Olha, eu também não conheço o problema, que eu estou analisando da arquibancada, todo esse vendo de fora, trabalho, entendeu? né? Agora, que é um parto difícil, convenhamos, é mesmo, não é uma tarefa fácil. Porque, para você pegar Osasco, que tem problemas em todos os... Qual é o seu reduto? Minha Zona Norte, na verdade é Pingado, né? Mas é mais Zona Norte, mais né? Zona Norte. Então, é ali que estão os mais sérios problemas da cidade de Osasco, né? E olha que esse jovem aqui de cabelos brancos, esvoaçantes, que está aqui do nosso lado, ele fez coisas excepcionais na Zona Norte, a Getúlio Vargas. Ele conseguiu transformar a Capelinha num projeto histórico. Aquela Capelinha hoje tem a assinatura do Oscar Niemeyer, tá certo? E você fez coisa pra caramba na Zona Norte, seu Rossi. Não, eu acho que... Sabe o que é, Batata? O importante é que a gente fez coisas que não dá voto. Ou seja, nós implantamos a rede de água, abrimos 400 quilômetros. Né? Ninguém vê, né? Mas 40 mil ligações. Onde tem água, reduz em 90% o índice de mortalidade infantil. Isso aí é o levantamento da Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, né? Mesma coisa, esgoto. O primeiro bairro 100% de esgoto foi o Jardim Piratininga, né? Conseguimos, né, o viaduto ligando a Zona Sul, a Zona Norte, a passarela lá. Mas você sabe que você fez. Então, mas o importante, olha, não importa quem fez, isso é secundário, porque daqui a pouco a gente vai embora, cai no esquecimento. Hoje eu já estou naquela fase que já um monte de coisa já caiu no esquecimento, eu mesmo não me lembro, né? Então, o importante é que se faça, sabe? E você lembrou bem, a gente, quando a gente trabalha com amor, né? A gente tem que ter essa visão de servir o próximo, de procurar fazer a coisa de maneira correta, a coisa com lisura. Então, e o conjunto habitacional que você fez na Zona Norte? Que foi, na época, um modelo. Rossi, vinham autoridades do Brasil e do exterior para ver o que você tinha feito naquele conjunto habitacional. Foi lá no Munhoz, que até o povo ali apelidou nos predinhos do Rossi. Mas eu acho que a grande jogada na área habitacional, e outra coisa, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha verba federal, era tudo com recurso próprio. O assentamento do Canaã, né, da Vila da Justiça, foram 15 mil pessoas, sabe? São 3 mil assentamentos, não é pouca coisa, com dinheiro da prefeitura. Quem viu a favela do Buraco Quente, um dos espetáculos mais deprimentes que os osasquenses podiam imaginar de ver, acho que você não tinha nem cara nascido. de todo mundo, na cara de todo mundo. E transferir esse pessoal de uma forma harmônica, de uma forma alegre, para os assentamentos, com tudo que tinha direito, no coração da Zona Norte. E foi todo mundo com dinheiro no bolso, porque nós aprovamos uma legislação na Câmara que permitia indenizar. Então, eu não entendo por que não fazem coisas simples, né, aqui na cidade, e está aí essa cidade, sabe, se arrastando. Eu não vi mudar nada em 100 dias. Tomara que aconteça alguma coisa em nossa cidade. Eu quero concluir ainda uma ligação
que se não fosse a ligação hoje, Osasco estaria como se fosse um ser humano sem braços e sem pernas, que foi o viaduto interligando a Zona Sul à Zona Norte, que é o viaduto Tancredo Neves. E o Sistema Maria Campos, Sistema aí Maria temos Campos. que também homenagear o Quércia, viu? Exatamente. O Quércia veio aí e falou, Rossi, eu quero atender o seu pedido, que você está apoiando o candidato. Eu falei, eu quero o Sistema Maria Campos. E foi dado. E a duplicação do viaduto Inês Colina. exatamente. Saiu. Então, Vereador, tem que ir pra cima, tá vendo, tem que ter vontade aí, política. Sabe que ele né? fala que eu falo muito. Não. Tá vendo, vereador? Você que me botou Osasco- para falar também, né? Osasco foi agraciado. Olha, eu acho que 8, vereador, para terminar meu ponto de vista, tá de bom tamanho. certo. Olha, bata o martelo com 8, vai. E assim o parto sai naturalmente, e Isso. todo mundo sai feliz. E a Pronto. gente organiza a casa, né? Sabe? muito E a bonito, justiça não vai se sentir afrontada, eu tenho certeza. Não, tenho sim. certeza. A nossa ideia justamente não é essa, né? A gente sofre justamente por isso, porque a gente não tem uma lei onde, né, quem está do lado da lei, ela vai determinar que seja cumprido de acordo com a lei. Né? Claro. Então a gente sofre com isso hoje no presente momento também. Agora, tomara que essa coisa vergonhosa do mensalinho, isso não volte a ocorrer. Porque esse mensalinho teve como modelo o mensalão. E todo mundo já sabe da história, né? Acabou um monte de gente na cadeia. E tomara que isso não volte a acontecer na Câmara Municipal. Isso é um negócio vergonhoso. Porque quando eu fui prefeito 2 vezes, eu quero aqui falar na presença de Deus. Eu nunca dei um centavo para aprovar isso ou aquilo. Era compartilhamento no exercício do poder. Se o pessoal está te apoiando, vamos juntos governar a cidade. Era o que a gente fazia. Isso aí é que tem que acontecer. E não ficar comprando apoio de vereador, apoio de deputado. Aliás, deputado também tinha que dar um jeito de diminuir o número de deputados federais. É muito deputado, sabe? Não há orçamento que aguente o que está acontecendo hoje no Brasil. Tribunal de Contas, tribunal não sei do que, sabe? Cargos vitalícios, com nomeação, indicação política e por aí afora. Bom, nós vamos a um breve intervalo, já nós voltamos. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. 13h17. Estamos aqui de volta com a nossa mesa redonda, com a presença do decano, né, da imprensa osasquense, o Baltazar, que já cobriu quantas Copas? 8, Rossi. 8 Copas do Mundo. 3 Copas de Confederações, 3 Olimpíadas. E mais de 130 transmissões internacionais. Maravilha. Foi uma hein? vida de cigano, né? 40 anos viajando pela Zona Norte, pela Zona Sul do mundo, né? Lembrando que o Antônio Júlio Baltazar foi coordenador de turismo do estado de São Paulo, hein, Baltazar? E aí eu fui parar nas Filipinas, quase que eu morro lá com o Ferdinando Marcos, estouraram uma bomba no teatro, uma moça do Rio de Janeiro, do Departamento de Turismo, perdeu um braço, eu lembro bem, e aí deu no Jornal Nacional, todo mundo, o Baltazar morreu. Aí você era meu chefe, você era o secretário de Esporte e Turismo do estado de São Paulo. E você queria falar comigo, nessa época não tinha celular. Era difícil. E aí, você queria sair de Manilha para qualquer parte do mundo. E a ordem era expressa. Ninguém sai das Filipinas enquanto não apurar quem é que estourou a bomba. Pô, o teatro foi para os ares, rapaz. Então, aí, foi a coisa mais curiosa que eu passei na minha vida. Cada lugar que eu ia um soldado filipino com uma metralhadora do meu lado. Então, ele não falava a minha língua, eu não falava a língua dele. Eu sorria para ele, sorria para mim. Que língua que é lá, hein? Nas Filipinas. Rossi fala um pouquinho espanhol, porque a influência espanhola foi forte. Mas, é um pouco ainda do chinês, viu, Rossi? Dizem que é um dialeto chinês, mas que eles adotaram como filipino. Mas eu pensei que eles falavam um pouco de espanhol, mas não. Agora, Rossi, eu fiquei lá, acho que 15 ou 16. Eu queria sair para qualquer parte do mundo, eu queria sair das Filipinas. Tem voo para Saigon, eu vou para Saigon. Tem para a Índia, eu vou para a Índia. Mas não tinha jeito.
E aí, Rossi, sei que é isso. O governo filipino, porque estavam as maiores autoridades de turismo do mundo, era o Congresso da ASTA, você lembra que a ASTA era o que mandava no turismo mundial, né? E aí eles começaram a organizar, porque o Congresso foi cancelado, e aí deram opção para a gente conhecer algumas atrações das Filipinas. E aí levaram a gente para um lugar que foi rodado o filme Apocalipse com Marlon Brando. Quem assistiu o filme há de lembrar daquele rio chamado Pagsanjan, que é uma das correntezas mais fortes do mundo ali, né? E ali você senta numa canoa e 2 filipinos ficam remando e dá a impressão que você vai bater nas pedras, né? E ali então é um... Para relaxar, né? Para relaxar. E o curioso... que aí, quando eu fui pegar o barco, o soldado filipino, que era meu namorado, entre aspas, eu falei, vamos comigo no barco. Ele fazia com a cabeça, não. São coisas que aconteceram na coordenadora de turismo do estado de São Paulo com o Francisco Rossi. Eu vou dar um jeitinho de mandar você lá agora com esse atual presidente, ver se que os manda caras matar os caras do tráfico. Que coisa. E o presidente dos Estados Unidos está convidando ele. Quer bater um papo, né? E quer bater um papo também com o gordinho lá da Coreia do Norte. Opa, gordinho não. São seus olhos. Tô fora. 13h21. Cacá Simeão lá do Tamboré tá mandando um abraço para todos nós aqui. Obrigado, Cacá. Também o Antônio Borges lá de Presidente Altino tá mandando um abraço aqui para todos da mesa. O telefone é o de sempre, 36811134. Liga aqui que a gente fica feliz com a sua ligação. Nós temos agora uma matéria aqui preocupante. O tema foi extraído do jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira. Olha só. Souza Cruz quer tirar a advertência de cigarros. A empresa Souza Cruz ingressou com uma ação na Justiça em que pede o fim das mensagens de advertência estampadas na parte frontal das embalagens de cigarro. A regra é considerada essencial por especialistas em controle do tabagismo, por tornar o produto menos atraente para os jovens e motivar os fumantes a procurarem ajuda para tratar a dependência. Na ação, a Souza Cruz argumenta que as advertências sobre os riscos provocados pelo cigarro já estão presentes na parte posterior e nas laterais da embalagem, que a sociedade brasileira está consciente sobre os riscos associados ao cigarro e ainda que nenhuma outra indústria nacional fabricante de produtos de periculosidade inerente, como a de agrotóxicos e de bebidas, sofre imposições tão pesadas. No pedido formulado contra a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Souza Cruz chega a fazer uma simulação sobre como ficariam as embalagens de bebidas alcoólicas e de agrotóxicos com regras semelhantes. A Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, Tânia Cavalcante, disse estranhar a ação da empresa neste momento, um ano depois da regra entrar em vigor. Eu queria... quem é que já foi fumante aqui na mesa, hein? Eu. Então. Bom, eu nunca fui fumante e eu já tive vários amigos que tiveram infarto por causa do cigarro. Então o que você acha dessa matéria? Cara, eu acho complicado, porque aquelas imagens que a gente vê nos cigarros, por exemplo, eu não fumo. Aquilo me incomoda muito, muito. Mas eu acho que quem fuma mesmo não tá nem ligando para aquilo, porque sabe que mas que já usa mesmo assim. Só que eu também acho justo que deveria ter também imagens na bebida, em outros lugares também, porque eu acho que é tão... Porque o cigarro ele faz um mal muito a você, a pessoa que está fumando, apesar de ter muitos fumantes passivos também. Mas a bebida também afeta todo mundo. A gente em novembro agora do ano passado, não sei se você lembra, a gente passou por um acidente de carro, no sábado de manhã, 10 horas da manhã, tranquilo, porque um bêbado veio com um carro a 1000 na contramão e bateu no nosso carro, a gente teve perda total. Nosso amigo Flávio Toda teve o óculos enfiado na cabeça, um acidente gravíssimo, e o cara que estava bêbado não aconteceu nada com ele. Entendeu? Eu acho que isso deveria ser ampliado, não só para o cigarro, e para a bebida também. Tá certo. Todo tipo de drogas. O Ricardo, você foi fumante, é? Sim, a gente já teve vários vícios lá, né, no passado. Entre eles o cigarro. E aí tem uma particularidade, eu vou falar duas coisas. A primeira é que, pelo motivo deles estarem aqui contra
querendo retirar isso, deve ser algum prejuízo que deve estar ocasionando, né, na empresa. Com certeza. E eu tenho um testemunho de família, né, na Barra Mansa, que o senhor conhece, depois da Ponte dos Remédios, o Baltazar também. Meu avô, na juventude, veio do Paraná, trabalhou lá, toda a sua vida tal, se aposentou, toda a vida fumante. Né? Resumo da ópera: faleceu com enfisema pulmonar. Aí a gente acompanhou todo aquele drama, casa, UTI, o quarto dele se transformou numa UTI, né? Resumo, todo aquele valor que ele conquistou na vida, com muito suor, trabalho, né? A sua aposentadoria, todo aquele valor que acumulava mais de 70 mil reais, desde o início desse problema que ele teve com a saúde, da enfisema, ele foi gastando. Até o seu enterro, aquele valor, depois de medicamentos caros, enfermeiros que tinham que ir lá cuidar dele em casa, oxigênio, etc., todo o valor foi consumado, né, com o término de sua vida, com cuidados médicos. Então, é um testemunho mesmo isso. E vejo que essas cenas que estão lá estampadas, eu acho que são fortes, mas para quem já viu, eu já vi, a gente faz visita, né, nos hospitais. São reais. Né? Pessoas, são cenas fortes, mas é fato. Aquilo ali é fato. E decorrente das coisas que vão acontecendo. E sem dizer também que o outro lado da balança, o custo nosso, né, na saúde, das pessoas que dão entrada, com índices que foi por questão do fumo nos hospitais, é muito grande. É um dispêndio que fica ao nosso custo, né, ao custo público, para bancar, sendo que nós não temos nenhuma tratativa, alguma lei que dê aí também vamos dizer assim, uma colocação de uma taxa de imposto maior para cobrar, porque é um gasto muito grande. Meu avô, do início até o fim, foi 70 mil, uma pessoa, né, para custear, né, esse tratamento para poder se recompor ou permanecer vivo, que não foi o caso, que não conseguiu. Não tem cura, né? Não tem cura. Pulmonar não tem cura. Então, e leva mesmo a pessoa embora, né? Então, quer dizer, fizemos uma análise aí, né? Quanto que isso vai custear para os hospitais hoje, na nossa cidade, por exemplo, nossa realidade, quanto que em intercorrência do cigarro as pessoas estão internadas, ocupando um leito, e o custo disso, pelo cigarro. Então isso eu acho que as pessoas ainda não pensaram, e não tem também nada em relação à lei que não punir, mas colocar de acordo. Quer fumar, quer vender, tudo bem, vai vender. Mas, né, vai ter o seu contrapartida. Hoje temos um alto índice de pessoas que entram no hospital por causa do cigarro, câncer, enfisema pulmonar, etc. Então, vocês vão ter um repasse também para a saúde decorrente disso, porque senão, né? Imagine quantas pessoas ou quanto menos gastaríamos se nós não tivéssemos tantas pessoas dando entrada em questão do índice decorrente do vício do fumo do cigarro. E isso é fora droga, e aí vai em diante. Baltazar, você que foi fumante... Olha, o vereador estava falando do avô, e eu me vi na figura do avô, né? Porque... Bom, até pela idade você já está na também. Faixa. Agora, né? Eu aprendi a fumar quando eu fui servir o Exército. Foi um dos presentes que eu ganhei, por querer servir a pátria, né? Certo. E lá você realmente acaba aprendendo coisas que não se deve. E ali eu tomei gosto pelo cigarro e fumei ao longo de um bocado de tempo. Até que no dia 12 de junho de 95, na Castelo Branco, eu tive um infarto, provocado pelo entupimento de nicotina das minhas artérias. Eu fui medicado rapidamente no Hospital Montreal, pelo então médico, que hoje é até meu cardiologista, depois de muitos anos, o Dr. Paulo Pucci, que é o responsável pelo departamento de cardiologia da Prefeitura de Osasco hoje, um médico muito competente, e aí eu realmente parei de fumar de forma derradeira e definitiva. Mas as consequências... Você não chegou a implantar a ponte safena, né? Nossa, eu não consegui, mas eu ia colocar um stent. E aí, na hora, eu fui preparado para o hospital, na hora que eu inclusive abri a artéria femoral, e na hora de colocar o stent, o médico optou de não colocar. Eu até reputo que isso aí tenha sido até um milagre, viu? Em todo caso. É milagre. Foi um milagre. Aí, hoje, eu tomo muitos remédios por causa do cigarro, né? Olha aí. E eu tive uma experiência nos anos 70, eu estava me formando na faculdade de Direito, e no último ano faz parte do currículo de você assistir 4 aulas de medicina legal, no Instituto de Medicina Legal. E eu me lembro que nós fomos no Instituto Médico Legal, e eles retiraram alguns corpos do formol.
E eu me lembro que o médico legista, para que o futuro advogado tenha uma ideia como funciona a medicina. Eu não sei se tem isso ainda hoje, mas antigamente eles mostravam mesmo. Exatamente, né? Era obrigatório, Rossi, no currículo. Aí, o médico abriu os dois corpos, um de um pulmão fumante e de um pulmão não fumante. Eu me lembro que eu tive a seguinte imagem. Quando ele mostrou o pulmão do fumante, parecia o fundo do rio Tietê, todo com aquelas tranqueiras que você possa imaginar. E o do não fumante parecia o fundo de uma piscina bem tratada. Naquele dia, eu tinha que ter jogado meu maço de cigarro fora. Esse é um dos arrependimentos que eu tenho. E às vezes eu olho para o espelho, eu fico revoltado. Por que eu cometi esse erro ao longo de tantos anos, né? Eu acabei estragando aquilo que Deus me deu da maior relevância, da maior importância, que é o meu corpo, né? E eu acabei colaborando para estragar o meu corpo, né? E eu tenho uma esposa que nunca fumou e que hoje vive 24 horas no oxigênio. Então, eu sou favorável a esse problema que seja assintosamente mostrado os danos que o cigarro pode proporcionar. E eu estava vendo a cidade que o Rossi até foi dar uma palestra, que morreu o cantor, o cearense, o Belchior, na cidade de Santa Cruz do Sul, que é a base da Souza Cruz. Ali, a cidade toda vive em função do imposto recolhido pela Souza Cruz, porque o fumo de maior qualidade é plantado nessa cidade, né? Então, eu acho que a companhia de cigarro está forçando a chamada barra. Eu, ao contrário, e também concordo, mas de gênero número e grau, com o Hermes, o ator Hermes Carpes, que está dizendo o seguinte: por que não as bebidas alcoólicas? Por que não? Não ter, de forma assintosa, também uma advertência, né? Então, eu fui prejudicado muito a minha vida pelo cigarro. Portanto, eu sou literalmente favorável que permaneça essas cenas dramáticas, alertando principalmente os jovens que não incidam nos erros que eu incidi. E eu aconselho também muito ao diálogo com os pais, com os filhos também. Porque eu nunca fumei. Minha mãe também não fuma, ela conversava muito comigo. E eu tive escola de teatro, faculdade, muita gente fuma para poder, parece que tá naquele círculo. E eu falei, eu não quero. Tipo, eu não deixava de conversar, mas chegava na minha hora, eu passava a minha vez. Eu não quero. E eu converso muito com a minha filha sobre isso. Falo, você não vai fumar, não. Qual a necessidade que você tem de fumar? Qual o benefício que vai te trazer? E graças a Deus até hoje eu consegui. Então acho que tem que ter essas campanhas, sim, com certeza. Tem que conscientizar. Mas o diálogo entre os pais eu acho muito importante. Só queria dar um adendo só. É que a gente falando até como cristão, você vê que é interessante, né? A gente tem o privilégio de ter uma saúde, né? Tem muita gente que não tem esse privilégio. E hoje o ser humano, ele paga para destruir essa saúde. E o senhor contando o seu testemunho de vida nessas questões que o senhor sofreu com infarto, imagina esse drama. Então, é para as pessoas refletirem, Francisco Rossi, sobre isso, porque você paga hoje para destruir sua saúde. Exatamente. É pela bebida, e não é barato. Pela droga, e depois, quando você está no hospital, no leito, que você vê o que você está sofrendo no seu corpo, seja com dor, com aquela agonia e coisa e tal, aí que a pessoa ela para refletir, mas que pensamos antes disso acontecer. Eu sou totalmente favorável a manter essas imagens. Eu também, graças a Deus, há trocentos anos eu não... Mas quando eu era jovem, eu me atrevi a tentar fumar. De cara, eu percebi que não era um negócio bom. E parei, imediatamente. Quer dizer, mas teve épocas, Rossi, que você ainda arriscava. Você dizia assim, dá um cigarrinho, você fumava esporadicamente. Muito esporadicamente. Muito pouco. Mas faz muito. Eu só tive eu tive uma experiência com cigarro, assim, pra mim nunca mais chegar perto. Eu era criança, a minha irmã mais velha que fumava, e fuma até hoje, tem uma saúde muito debilitada, ela ainda fuma, eu xingo ela até hoje. Ela pediu pra mim acender o cigarro no fogão. Eu fui muito contrariado e fui lá acender. No que eu fui acender o cigarro, eu queimei toda a minha franja no fogão. Eu falei, isso, ó, viu? Além de tudo, estraga o seu cabelo. Eu queimei toda a minha franja no fogão. Foi a única vez na vida que eu coloquei um cigarro na boca para acender. Então, o cigarro realmente é um veneno
que vai matando a pessoa devagarinho. É o suicídio lento. Quem fuma, sabe? Eu nunca vou me esquecer, eu não me lembro a pessoa que falou, né? Isso marcou muito para mim. Um professor na escola falou, olha, ele dava conselho para ninguém fumar. Ele falou, sabe o que é a definição mais certa do cigarro? É um canudinho branco com uma brasinha numa ponta e um idiota na outra. E olha, aquilo foi tão forte para mim que pesou, sabe? Pesou, e graças a Deus eu não tive esse vício, não tive. Bom, eu concordo também, tem que botar nas bebidas, sabe? Algumas imagens. É que o cigarro mostra o resultado mais fortemente, né? Amputação, etc. A bebida, o que vai pôr como imagem, né? Um acidente de carro. Acidente, exatamente. Estava embriagado. Às vezes tem uma violência doméstica também, alguma coisa assim. Violência doméstica, isso me lembrando. Eu vivi essa situação na minha vida e eu sei muito bem o que isso significa, uma pessoa alcoolizada e quando bebe fica transtornado, né? Gente que toma um copo de cerveja, vira um monstro. Então, e tem outros que são chatos, né? E fica babando em cima de você. E político é imã de bêbado, viu? Não, eu não sou político, mas sou imã de bêbado, é incrível. É impressionante. E uma coisa que me chama a atenção hoje, agora eu estou afastado do processo, o número de mulheres embriagadas que aparecem também nos comícios, né? As mulheres bêbadas, né? Antes eram os bêbados que perturbavam os comícios, hoje tem mulher também. Aliás, os comícios também são raros hoje em dia, né? Muito raro. Não pode fazer showmício e tal. Bom, 13h36. Nós estamos no adiantado da hora. Eu vou dar aqui um tempo para os nossos convidados para discorrer sobre algum tema que queira falar, alguma coisa que deixou de ser perguntado aqui. Eu começo pelo Hermes Carpes. O microfone é seu para falar o que você entender, o quiser divulgar e também as suas despedidas. Não, eu quero agradecer a presença. Nossa, essa mesa é uma honra estar aqui mesmo, muito grande mesmo. E o seguinte, fazer o convite para toda a cidade do espetáculo agora sábado, às 20 horas, no Glória Giglio, aqui na Autonomista. Não Sou Gordo, São Seus Olhos. É um espetáculo para todo mundo, todas as idades. É uma comédia com 1 hora de duração, sem nenhum palavrão, para que todos possam o que chama atenção é que você não faz aquele humor apelativo. O Ari Toledo, por exemplo, vai se apresentar, cada 10 palavras tem 8 palavrão, né? Você, sabe, pode levar criança, não tem... parabéns, porque viu? Eu gosto parabéns. Não tem necessidade, entendeu? Eu só quero atingir um público maior, então vamos ampliar isso. A gente pode fazer presentear os ouvintes com um par de ingresso? Não. Pode? Então quem quiser ligar aqui para a rádio agora, o primeiro que ligar vai ganhar um par de ingresso. E todo mundo que chegar na bilheteria e falar, eu ouvi a entrevista na rádio, o programa, vai pagar meia entrada. Que legal, porque o teatro é grande também. É gigante, são 500 lugares e graças a Deus está vendendo que nem pãozinho fresco. Que bom. Agora, outra coisa, muito importante, que a gente quer muito trazer... Eu estou morando há pouco tempo em Osasco, eu e minha filha aqui, a gente foi muito bem recebido. E a minha maneira de retribuir a cidade, por exemplo, eu trabalho junto com o Fundo Social, que eu acho que ele não está envolvido em política, e sim em querer fazer o bem para as pessoas. Então a gente está na campanha do agasalho agora, tem vários postos de arrecadação. Qualquer dúvida é só entrar no site do Fundo Social. E a partir do dia 9 a gente vai começar a dar aula de teatro gratuita para todas as idades a partir de 8 anos. Vai ter várias turmas para terceira idade, adolescentes, adultos, dentro do Fundo Social mesmo. Totalmente, a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível, que já vai ser adicionado ao Fundo Social, e as aulas são totalmente gratuitas. Até porque muita gente não quer fazer teatro só para, eu quero ir pro palco. Às vezes a pessoa quer perder uma timidez,
quer fazer amizade, quer se divertir. Aquele curso de oratória que eu acho que o Fantástico, um canal aí, mostrou, né? Exatamente. Então, todos estão convidados. É só ir lá no Fundo Social, na parte de eventos, e fazer a matrícula. É totalmente gratuito. E vamos se divertir, vamos todo mundo rir no sábado. É um convite mesmo, quero todos lá. É um espetáculo que eu recomendo. Eu fui com toda a minha família e amei. A gente dá risada com gosto. Parabéns, você é um grande artista. Muito obrigado. Eu quero passar o microfone aqui também para o Ricardo, para suas despedidas, e falar sobre alguma coisa que talvez você tivesse vontade de falar e o tempo não permitiu. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer, né? A gente está aqui hoje participando dessa mesa. Me sinto honrado de estar à presença dos senhores aqui, porque eu primo na vida uma coisa, Francisco Rossi, é aprender. E o tempo nos propicia isso. O aprendizado vai levar com que a gente possa melhorar e ser melhor e agregar, né? Fazer coisas diferentes que de repente no passado não foi por tempo oportuno por questão de fazer. Então essa é a nossa pretensão. E hoje na questão, representando o povo de Osasco como vereador, a gente quer fazer uma política diferente, aonde se aproximar do leitor, não com promessas, mas na participação do dia a dia, porque a gente sabe da dificuldade das pessoas. Acompanhar as pessoas no dia a dia, se pôr no lugar das pessoas, aqueles que saem de manhã, pegam um ônibus, pegam um trem, voltam, deixam seu filho em casa, essa loucura que é a vida nossa do Osasquense, que é uma cidade de moradia. Então, quando você está próximo dessas pessoas, você começa a pensar como elas pensam. Ricardo, desculpe interromper, você na Câmara Municipal, hoje qual é o maior número de reclamações, em que área que chega até você? Então, para nós é a questão da saúde, em primeiro lugar, né? E segundo, a escola, né? A educação. É uma questão muito delicada, eu vejo educação, até polêmica, porque a gente não tem no nosso país o incentivo em relação a você ter um controle, né? De filhos. Né? Hoje em dia, muitos filhos estão nascendo, só que a gente não tem informação como. Algumas informações nós temos, que às vezes por um acidente. E o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar num número de solicitações, por exemplo, de creches. Hoje, são 5, 6, 7 mil crianças fora da creche. Vamos fazer uma linha do tempo. Amanhã serão 5, 6 mil fora do primário, fora do ginásio. Nessa linha do tempo, quem termina o segundo grau? Como será a nossa cidade? Hoje em dia, precocemente, os jovens já têm filho, sem saber da responsabilidade do que é ter um filho. Então a gente pode, diante de um cenário desse, não é pessimismo, isso é um fato que nós podemos hoje trabalhar para mudar, se é que há interesse. Então essas são as questões, né? A gente vivendo próximo do povo, a gente vê isso. Então sempre uma orientação, sempre uma palavra amiga, né? A gente como cristão leva a fé para as pessoas também, para que as pessoas possam começar a ter uma percepção do que será o futuro dela. Ela pode sim ter um futuro diferente. Basta ela começar já a se preparar para isso, né? Um planejamento. Então, hoje em dia, nosso país não existe nenhuma iniciativa. Seria um planejamento familiar. Não existe, infelizmente. Então, isso vai aumentando as demandas, que, conscientemente, vai pesar no poder público. Vão exigir do poder público. Só que o poder público tem seus limites, né? E a gente sabe muito bem disso. Então, isso é uma questão muito delicada, que tem que ser debatida. Eu, particularmente, fico muito preocupado com essa questão. A maior preocupação minha é isso, porque amanhã, como será nosso país daqui a 10 anos? Com essa juventude que vive, vamos dizer assim, no funk, da maneira que vivem, com os hábitos que ali são cultivados, pancadões. Então isso aí gera uma, que nós falávamos antes, até um certo de, entre aspas, cultura, né? Que dá uma conotação de quem é o brasileiro e vai dando aquele rótulo, né? E a gente pensa nisso, pensamos no futuro, pensamos sim muito na cidade. A gente vai estar trabalhando direto com as pessoas, conversando, atendendo, levando a elas o que é direito delas, não o que elas imaginam. Porque tem muita gente que imagina que o vereador faz mundos e fundos, quando isso não é verdade. Então a gente procura dar essa orientação, essa clareza, para que as pessoas também saibam qual é o nosso interesse, né? Que não é
enganar a pessoa, levar ela a acreditar numa história. Não, é um fato que existe, que hoje há uma dificuldade em todo o país, né, muito grande, e as pessoas têm que se organizar quanto a isso, se prepararem para que elas possam amanhã não ter, vamos dizer assim, tamanha dificuldade como muitos encontram hoje por não ter, de repente, uma simples informação. E o planejamento familiar é uma informação. Certo. Né? Então eu quero agradecer, dizer que o Hermes aqui deixou a nossa mesa muito alegre, muito feliz. Aliás, a propósito, você ligou aqui a Wanda Geles, lá da Granja Viana, e quer ganhar os convites. Agora, como é que faz? O nome dela vai estar na bilheteria. Quando vai ser? Vai ser sábado agora, às 20 horas. Sábado agora. Então, Wanda, o seu nome vai estar lá na bilheteria. Quando você chegar, se identifica lá e você acompanha. São dois ingressos. Isso, exatamente. Né? Então tá aqui, ó. E eu falar passando aqui para o nosso. O Baltazar me sugeriu o nome da próxima peça agora, A Franja e o Fogão. E dizer, Hermes, que eu vou estar lá com a minha esposa, viu? Ah, maravilha. Às vezes é como o Francisco falou, às vezes a gente tem interesse, tem desejo de ir em eventos assim, mas às vezes muito apelativo se torna inconveniente. Né? E da maneira como você faz, que eu vejo, com poucas palavras que você disse aqui, de uma maneira educativa, né? Mostrando esse lado. Então isso é um ônus seu e parabenizo você pela iniciativa, até dessa iniciativa das crianças aí quanto ao teatro. Com certeza, porque a cultura não é só teatro, a cultura é tudo, é geral, entendeu? Então para as pessoas voltarem a ter o costume de ir ao teatro, tem que ter uma coisa de qualidade, e a gente está trabalhando para isso. Okay. Vereador, muito obrigado. Obrigado. Então, Baltazar. Eu queria também saudar o meu amigo Ricardo, o Ronaldo Spidaletti, com a novo visual, né? De uma família super tradicional. A Globo vai contratar, vai ser galã lá na Globo, hein? O Hermes Carpes, que eu não conhecia, mas que o pouco que eu convivi com ele já deu para perceber toda a sua inteligência, a sua versatilidade, e como ator, certamente, a opinião do Rossi me convenceu. Se minha agenda me permitir, com o maior prazer, eu quero assistir essa peça. Opa! E, finalmente, o vereador o Ricardo Silva, que eu conhecia de nome, que hoje eu tive o privilégio e a honra de conhecê-lo pessoalmente, e eu começo a entender porque 4.778 pessoas votaram em você. Você realmente transmite para todos nós muita confiança. Tem uma cara boa, né? Seriedade, tem uma cara muito boa. Um layout muito bom. Obrigado. E olha, com certeza você tem um longo caminho a seguir com suas ideias, com seus princípios, principalmente com a sua religiosidade. Portanto, receba um velho abraço aqui do seu velho amigo Baltazar. Um abraço e até amanhã com mais um programa da série Francisco Rossi e você. Um abraço, Rossi. Lembrando que eu vou estar viajando, fazendo uma viagem, eu vou comemorar, né, o aniversário de casamento com a minha cara metade, a mulher que eu amo, a nossa vice-prefeita Ana Maria. A cidade ama, né? 49 anos de casados, né? Então nós vamos fazer um passeiozinho aí, então vai se preparando aí. Aí você vai falar à vontade aqui. Tá bom. Tá bom. Bom, 13 horas e 47 minutos, quero agradecer o Domingos, quero agradecer a Cris, o Júnior, toda a produção, deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Ricardo Silva, o vereador aqui da nossa cidade, o Hermes Carpes, que agora é osasquense. Antes de você vir para cá, você morava onde? No centro do Rio de Janeiro. No centro. Você notou alguma diferença? Um pouquinho. Não, só tem uma diferença que eu não gostei, só que vão brigar comigo, tá? Eu posso ser queimado em praça pública. Gente, por que purê no cachorro quente? É a capital do cachorro quente. Com certeza. Eu quero deixar também um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, um beijo no coração de todos. E até amanhã, se o Paizinho Celestial... Não, mas eu não vou amanhã. Você não vai amanhã? Vou sair. Não, vou sair a partir do dia 14. Dia 14, Porque na minha agenda tá marcado saio no domingo. Então vai preparando aí o gogó aí, tá? E fiquem com Deus. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você.